Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu faço parte do Residência Pedagógica da PUC Minas, sou aluna da História e eu já tinha me apresentado no outro vídeo, né, juntamente com os meninos da Química, mas estou me reapresentando porque hoje a gente vai dar início à nossa série Canaflix e os primeiros 4 blocos nós trataremos assuntos relacionados ao ciclo da açúcar no Brasil. No bloco 1, a gente vai ver um pouco sobre o contexto antecedente, né, ao início da plantação da cana-de-açúcar no Brasil. Então, a gente vai dar uma contextualizada no assunto, tá bom? Para começar, né? Antes de qualquer coisa, a gente precisa voltar um pouquinho no passado, né, para contextualizar o nosso assunto. A história da cana-de-açúcar e a sua ligação com o trabalho escravo vai nos remeter a meados do século XIV. A ilha de Chipre, né, mais especificamente, a Grécia e também ao norte da África, né, onde se deu início a essa produção da açúcar de cana baseada na mão de obra escravizada, né? Portugal vai, herdar essa tradição, esses modelos de produção e vai implantar nas suas colônias, primeiramente nas ilhas dos Açores e da Madeira e depois aqui na sua colônia brasileira. Bom, essa é um mapa, né, que mostra para vocês a ilha de Creta, a Grécia e também o norte da África, para simbolizar onde se deu início, né, a esse processo produtivo da açúcar de cana com a mão de obra escravizada. Bom, o ciclo do açúcar no Brasil colonial, ele vai atingir seu ápice durante a segunda metade do século XVII e vai se estender até o final deste mesmo século, se tornando aí essencial ao comércio e à expansão das terras durante o período colonial brasileiro. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito do ciclo de açúcar, né, a gente vai tratar um pouco do contexto. Então vamos lá, né? A gente vai contextualizar com a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, a gente precisa ter em mente o que estava acontecendo nesse momento. Então, a gente estava vivendo, né, uma política econômica mercantilista, onde o metalismo, né, a acumulação de metais preciosos, era algo visado pelos reis. Quanto mais metais preciosos acumulados um reino tinha, mais forte era o seu exército, mais forte era a sua economia. Então, os reinos vão partir aí nas grandes navegações em busca de metais preciosos, né? Quando os portugueses chegam ao Brasil, há um certo desinteresse pelas terras brasileiras, porque, em princípio, eles não encontraram no Brasil metais preciosos, né? Mas já nas primeiras incursões ao território, eles vão encontrar o pau-brasil. E o pau-brasil, ele é uma madeira que é utilizada para extrair um corante muito forte, muito potente, que era utilizado, né, para atingir desde tecidos de roupas até móveis. Então, era um corante que vai se difundir muito na Europa. Então, o rei de Portugal vai tomar para si o monopólio da colonização do pau-brasil. E como que ele vai fazer isso? Ele vai utilizar a mão de obra indígena através do escambo. O que era o escambo? O escambo era como se fosse uma moeda de troca. Os indígenas exploravam, né, o pau-brasil e entregavam aos portugueses e em troca eles recebiam algumas bugigangas, como espelhos, machados, facões, coisas que para nós são atualmente são muito naturais, né? Todo mundo tem um espelho em casa. Eu tenho um espelho aqui no fundo do meu quarto
mas que para os indígenas era algo totalmente novo, era uma novidade. Eles ficaram vislumbrados com essas coisas que os portugueses trouxeram junto com eles. Então, eles eram recompensados, né, pelo seu trabalho através do escambo. Bom, para finalizar essa primeira aula, a gente precisa lembrar que o ciclo do pau-brasil ele vai acontecer na faixa litorânea brasileira, ou seja, não vai haver de fato uma ocupação do território, né? O que vai acontecer é uma exploração predatória, né? E, enfim, o que não vai garantir a Portugal a posse, né, verdadeira desses territórios, porque ele não os ocupava de fato com o ciclo do pau-brasil. Bom, a gente vai ficando por aqui, a nossa primeira aula vai se encerrar assim, e na próxima aula nós falaremos um pouco mais sobre a inserção da plantação da cana-de-açúcar no Brasil e sobre o ciclo do açúcar. Então eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Tchauzinho!